Nós estamos retornando aqui no nosso Pense e Creia. Estamos debatendo um tema muito importante, que é a questão do feminismo e a relação desse movimento com a Bíblia. Nós vimos no episódio anterior que o direito, assim, a luta feminista começa com uma proposta de valorização da mulher e valorização da igualdade na relação com o homem, né? Numa sociedade que era marcadamente... eu não gosto muito dessa expressão patriarcal, mas não tem como negar que a sociedade era, de uma certa forma, mais... com as posições mais importantes e de liderança atribuídas mais ao homem, né? O homem como chefe do casal, o homem como aquele que só o homem podia votar, a mulher precisava da autorização do marido para poder comercializar. Quer dizer, era uma realidade em que o primeiro movimento é um movimento de igualdade de direitos, que não deixa de ter uma certa compatibilidade com a palavra de Deus, que diz que em Cristo Jesus não há homem nem mulher, mas todos são um, né? Nós somos, embora tenhamos papéis distintos em alguns aspectos da vida, papéis diferentes, de acordo com a estrutura que Deus estabeleceu, a paternidade, a maternidade, né? A condição masculina é distinta da condição feminina em vários aspectos. Somos semelhantes, né? E também em muitas coisas. E não há motivo para haver desigualdade de direitos. E a busca da superação da desigualdade de direitos marcou a primeira onda. Mas a segunda onda já é algo que é um pouco mais complexo. Porque a primeira onda, enquanto a primeira onda foi essa proposta de igualdade no direito de votar e essas outras coisas, o movimento sufragista, como nós vimos no episódio anterior, a segunda onda já foi a onda que é uma consequência da revolução sexual que aconteceu nos anos 60 e é um movimento para a liberação sexual da mulher e que é um movimento que contesta o papel da mulher dentro da família, que seria a mulher estaria numa posição de opressão, que a própria condição materna, a própria condição de mãe é uma condição opressiva, porque impede a mulher de sair, impede a mulher de lutar pela sua independência, pela sua autonomia, ela fica presa àquela estrutura. Inclusive, há uma comparação do ponto de vista dos escritos de Marx, né, que Marx dizia que o operário ele é oprimido pelo empresário, né? Então, eles faziam uma comparação que a mulher na família estava na mesma condição que o operário na fábrica, que a mulher era o operário da família, né, oprimida naquela relação, e que a maternidade é uma condição de opressão. Aí surge toda uma série surge toda uma série de, como é que eu posso dizer, de reivindicações para liberar a mulher, para a mulher ser sexualmente liberada. Começa a um movimento para a desvalorização da própria ideia do casamento, um movimento para a desvalorização do papel da mulher na família, e a defesa do aborto começa nesse movimento dos anos 60, o aborto como uma condição necessária para a liberdade da mulher. Esse movimento já me parece bastante, assim, quero ouvir a Jussara, né, que também ela, embora você pode dizer, mas não tem algumas coisas aí que são... o problema é a proposta, né? É a proposta de liberação, que é, na verdade, uma proposta que já antagoniza com o plano de Deus, que é a família, né? Que a família é um plano de Deus, né? Como é que você vê isso, Jussara? Eu já começo a me preocupar quando eu vejo que a mulher começa a pegar um caminho diferente da palavra de Deus, né. Então, até a primeira onda tudo bem, né, reivindicação de direitos, né, de igualdade, mas quando, já começa o questionamento dos princípios de Deus, dos caminhos de Deus, eu acho que nós como mulheres de Deus, aí a gente já tem que se posicionar de uma forma mais, firme, né, contrariamente, né, porque a gente sabe que
Deus foi quem, né, projetou a família, né, projetou para ser dessa forma, quem instituiu ali os papéis de mulher, de homem, organizou, né, dessa forma que a Bíblia coloca. Então, aí a gente já percebe que entra aí um outro espírito, né, um espírito que não é o de Deus, né, e para desorganizar todo o projeto de Deus, né, aí a gente já tem que se opor, Algo né. que começou com um propósito louvável vai se Sim. distorcendo para atacar Daí já o entra plano no de campo Deus, da né? destruição, né, do projeto de Deus. Então nós não podemos aí concordar com isso. Embora eu acho que algumas questões, são ainda positivas, mesmo no meio desse caos todo, né. Até a questão, por exemplo, da opressão que se fala que a mulher tem, porque, na realidade, às vezes, a mulher fica mesmo muito subjugada, né, fica muito sobrecarregada, né, então, se levantam questões que acabam trazendo um saldo positivo para a mulher, onde o homem começa a participar mais, começa a ajudar mais na casa, com relação aos filhos, né, porque quando se remete toda a responsabilidade à mulher, a mulher acaba tendo uma sobrecarga excessiva que acaba, eh parecendo que ela está subjugada mesmo, porque ela entra num nível de desgaste tão grande que parece que uma Quer dizer, coisa boa, que é a maternidade, acaba sendo um castigo, o né. movimento, assim, eu acho que o que você está querendo dizer é que o movimento levanta questões que não deixam de ter sua relevância, né? Questões importantes, mas o problema são as soluções que ele apresenta, que é a desconstituição do próprio desenho de família, né? De casamento, né? Sim, o problema é que as mulheres acabam não valorizando mais, né, aquilo que é mais importante, como a maternidade, né. Muitas mulheres eu converso hoje, que não querem ser mãe, né, por conta de não estragar o corpo, né, não engordarem, perder a forma física, de terem muito trabalho, né, elas querem focar só na carreira profissional, no sucesso profissional, então a mulher vai perdendo aquela vontade de ter seus filhos, de estar na sua casa. E eu conversei com muitas mulheres profissionais que me falaram: "Eu nunca fiz um bolo para minha filha", né, tipo, nunca vivi num ambiente, assim, de família, eu sempre estive trabalhando, sempre estive, no escritório, né, não é como se fosse uma coisa totalmente estranha de muitos anos atrás, né, essa questão da mulher estar ali na casa fazendo um bolo. Então, vai se perdendo esse amor pela casa, pelo ambiente familiar, né, e a gente vê que tem muitas consequências terríveis, né, porque hoje muitos filhos estão, assim, se sentindo sem ninho, né, não tem a presença materna, a maioria estão nos consultórios dos psicólogos por conta disso, que não tem quem os ouça, né, quem dê um abraço, quem olhe nos olhos, né, os filhos estão muito solitários, voltados muito para as máquinas, né, para os computadores, celulares, muito em função disso, porque eles ficaram muito sós, né. Então, isso foi uma desconstrução, né. E é interessante, Sara, a gente vai ter que encerrar, né? Porque mas a gente vai voltar no próximo episódio, quando a gente for falar sobre a terceira onda, a gente vai ainda completar esses aspectos da segunda onda, que é a segunda onda feminista, que nós cremos que já não tem a mesma a possibilidade de conciliação com a palavra de Deus, justamente porque ataca uma estrutura que é santa, que é o casamento, né? Que foi criado por Deus, inventado por Deus.
que é a estrutura absolutamente necessária, né, para que você possa ter filhos fortes, uma geração forte, né? Nós precisamos de famílias fortes para ter uma geração forte. E você atacando essa posição central, fundamental, que é da mulher, né, no seio familiar. E essa não significa que essa posição ela tem que ser, ela ficar só como, né, a Bíblia, ao contrário, a palavra de Deus louva a mulher que tem a iniciativa, que sai, que compra, que ganha dinheiro. Você vê aqui em Provérbios 31, né? Mulher virtuosa, diz o verso 10, quem a achará? O seu valor excede muito o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, de bom grado trabalha com as mãos. Quer dizer, é uma mulher com iniciativa, né? É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite ela já se levanta, dá mantimento à sua casa, tarefa às suas servas. Ela examina uma propriedade e adquire. Você vê que não é essa posição passiva que essa segunda onda quer dar a ideia que a mulher tem necessariamente. A estrutura familiar permite que a mulher tenha um grau de autonomia, mas que ela guarda essa posição central de coluna, né, da casa, né, de estrutura. Ela que traz essa coisa da afetividade, né, do amor, né, do carinho, da cor, né? Não é isso? A mulher é a alma da casa, né? E eu vejo que os filhos são os que mais perdem com isso, né? É claro, todos perdem, o esposo perde, mas os filhos, eles precisam muito, né, desse aconchego, né? E, nós estamos colhendo já, né, os frutos. Hoje a gente já está vendo, né, que tipo de colheita, né, que esse tipo de feminismo, né, está fazendo com que as mulheres colham. Nós já estamos vendo os frutos com relação, né, aos nossos jovens hoje, né? As nossas crianças, a gente já está vendo, né, o índice aí de suicídio, como aumentou, né, de doenças psicológicas, né, de sofrimento emocional. Quer dizer, essa desconstrução, né, já está dando seus frutos. Então, é um tema vasto, nós teremos que abordar a terceira onda. Nós já vimos a primeira onda, a segunda onda e a terceira onda nós veremos no próximo Pense e Creia.